Segunda parte da nossa aula, estamos analisando as principais alterações promovidas pelo pacote anticrime no Código Penal. Quero começar este bloco estudando com vocês o artigo 75. O artigo 75 do Código Penal anuncia o limite das penas privativas de liberdade. Até o advento da Lei 13.964, o limite máximo de cumprimento de pena privativa de liberdade era de 30 anos. Agora, com o pacote anticrime, o limite máximo é de 40. O artigo 75 diz que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. O parágrafo 1º complementa: quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade, cuja soma seja superior a 40 anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo. Pessoal, o artigo 75 atende uma garantia constitucional. O artigo 5º, inciso romano 47, letra B da Constituição, proíbe pena de caráter perpétuo. O artigo 75, observando essa proibição, previa um limite máximo de 30 anos. Agora, com o pacote anticrime, o limite máximo mudou, 40 anos. E essa mudança não me parece violar qualquer princípio ou dispositivo constitucional. Se você analisar a expectativa média de vida do brasileiro, uma pena máxima de 40 anos não me parece desproporcional, não me parece flertar com pena de caráter perpétuo. A imputabilidade começa aos 18 e a expectativa média de vida já está além dos 75 anos, então 40 anos de pena máxima a cumprir parece um prazo razoável. Agora tem uma questão importante e que você vai ser cobrado no seu concurso. Como é que nós fazemos com condenados que têm penas a cumprir, ainda na vigência da redação anterior do artigo 75, e penas a cumprir agora com a vigência do novo artigo 75, a nova redação do artigo 75? Como é que fica isso? Imaginemos um condenado que cumpre penas por crimes cometidos antes do pacote anticrime e também por crimes cometidos após o pacote anticrime. O teto temporal da execução penal será de 30 anos ou de 40 anos? Será o teto anterior ou posterior ao pacote anticrime? E agora? Entenderam o problema? Eu tenho condenações por crimes cometidos antes do pacote anticrime e esses crimes cometidos antes do pacote anticrime estão garantidos com um limite máximo de cumprimento de pena de 30 anos. Já os crimes cometidos pós-pacote anticrime, o limite máximo é de 40. Mas o artigo 75 diz que eu tenho que somar tudo para atender ao limite máximo legal. A partir do momento que eu tenho que colocar tudo dentro do mesmo balaio, eu pergunto, o limite será de 30 anos, porque eu tenho crimes cometidos antes do pacote anticrime? Ou o limite será de 40 anos, já que é o novo limite vigente? E agora? Eu estou sugerindo o seguinte, é uma sugestão minha, por favor entendam isso. Não temos decisões dos tribunais ainda oferecendo uma solução. Eu estou sugerindo o seguinte: o teto deve corresponder à média simples, qual seja 35 anos. O somatório das penas dos crimes cometidos após o pacote anticrime deve alcançar pelo menos 5 anos para que eu possa aplicar esta média simples. Se o somatório das penas pelos crimes cometidos após o pacote anticrime não chegar a 5 anos, então eu vou trabalhar com o prazo anterior de 30. Rogério, eu queria entender isso melhor. Você vai dar exemplos? Vou. Fulano foi condenado ao cumprimento de 50 anos por crimes cometidos antes do pacote anticrime. E há 3 anos por crimes cometidos após o pacote anticrime. O limite máximo de cumprimento de pena deve observar 30 anos
35 anos, 40 anos e agora? Nesse caso, o limite máximo deve observar 30 anos. Por quê, Rogério? Porque eu falei para vocês que a média simples de 35 anos só pode ser aplicada se o somatório das penas pelos crimes cometidos após o pacote anticrime chega a 5 anos e aqui não chegou. Está em 3 anos. Se está em 3 anos, eu vou trabalhar com 30. É o limite. 30 anos. Agora, olha o cenário seguinte. Fulano foi condenado ao cumprimento de 50 anos por crimes cometidos antes do pacote anticrime e 5 anos por crimes cometidos após o pacote anticrime. Opa! Se nos crimes cometidos após o pacote anticrime eu tenho um somatório de penas que alcança 5 anos, eu já posso trabalhar com a média simples de 35. Eu já posso trabalhar com a média simples de 35. Rogério, e se ele só tem crimes cometidos após o pacote anticrime? Aí, obviamente, ele vai obedecer o limite de 40 anos do artigo 75. Tá bom? Joia?